Antes de partirmos para o nosso estudo, quero reforçar aí, talvez você chegou um pouco depois, você que está em casa, estamos hoje, até o final do culto, vamos sortear 4 bases que estão aqui à frente, para agradecer a todos que contribuíram, de alguma forma, para a compra das nossas cadeiras. Então, você tem mais 8 minutinhos aí, até as 8 horas, vai aparecer o número do celular aí. Se você quiser mandar o seu nome, você que participou, você pode, assim, concorrer também a uma dessas bases, tá bom? Então, você tem até as 20 horas para fazer isso. Quero também dizer aos irmãos que nós estamos entrando no mês de missões nacionais, mês de setembro, hoje é o primeiro dia, né, aí do mês, e tem algumas coisas interessantes aí vindo para o mês de setembro. Primeiro que na próxima quarta-feira nós vamos receber aqui na igreja o pastor Sebastião. Pastor Sebastião, pastor que sempre vem junto, sempre não, né? Já veio algumas vezes junto com aquele grupo Geração Fiel. Vocês se lembram desse grupo, Geração Fiel? Vez e outra eles já estiveram aqui conosco umas 3 vezes, se eu não me engano, desde que eu estou aqui. E o pastor Sebastião, ele trabalha lá no Sul, ele é missionário, pastor missionário no Sul, faz um trabalho de plantação de igreja, e ele estará conosco aqui na próxima quarta-feira, contando um pouquinho do seu ministério, falando um pouquinho do que ele tem feito, e compartilhando conosco testemunhos e também desafios. Então, quero desafiar você a estar com a gente na próxima quarta, você que está em casa também, acompanhe conosco. Na próxima quarta nós não teremos o estudo sequencial, nós vamos receber o pastor Sebastião, e ele vai então trazer uma palavra e também apresentar um pouquinho do trabalho missionário que ele tem desenvolvido lá no Sul, tá? Como missões nacionais, né? E no domingo, dia 12, nós também receberemos aqui pela manhã uma missionária também da nossa junta, que vai também compartilhar algumas experiências, coisas boas, e também aí trazer alguns desafios para a igreja quanto a missões nacionais. Então, no segundo domingo de setembro, você pode também estará ouvindo aqui conosco uma missionária da nossa junta de missões, tá bom? Não sei quantos estão cientes e conhecem isso, mas a nossa junta de missões nacionais, ela adquiriu uma carreta que está vindo do Sul, se não me engano, do Sul ou de São Paulo, agora posso estar um pouco enganado, e ela vai subir até o Nordeste para fazer trabalhos comunitários no Nordeste, em algumas comunidades mais carentes, e ela vai passar por algumas cidades, dentre elas Volta Redonda, está no mapa. Então, essa carreta, ela estará aqui numa quarta-feira, irmãos, no dia de culto mesmo que ela vai estar aqui. Eles até pediram, se eu não me engano é dia 15, tá? Eu vou confirmar depois essa data para os irmãos, ou é 15 ou é 22, que é uma quarta-feira. Ela vai estar lá na vila, ela vai ficar ao lado do Cine 9 de Abril ali. Então, está sendo feito um trabalho da junta, junto com a nossa associação, para que os irmãos que desejarem conhecer a carreta terão essa oportunidade. Eu não sei se vai estar à tarde lá. Assim que eu tiver maiores detalhes, que ainda não está fechado os detalhes, eu vou avisar os irmãos, tá? Então, de repente, vale a pena, irmão, dar uma passada lá, conhecer, tirar uma foto, conhecer o trabalho, né, e poder ver de perto. Opa! E vai poder conhecer de perto o trabalho também dessa carreta da Junta de Missões Nacionais, tá bom? Mas, com mais detalhes, eu aviso depois os irmãos a respeito disso aí, visto que setembro é o mês aí de missões. E no dia 10, vou fechar aqui agora os avisos de missões. No dia 10, nós vamos ter uma live, né, por meio do YouTube da nossa junta, que vai ser um culto comemorativo de 150 anos do Batistas no Brasil, e também uma live promovendo a nossa campanha de missões nacionais. Então, você vai poder também acompanhar esse culto. Quem pregará será o pastor Irlande Pereira, um pastor conhecido da nossa denominação, e ele estará trazendo a mensagem nesse dia. Então, você poderá participar também deste culto de forma online, tá bom? Fecho aqui as informações iniciais sobre missões. Já temos outras que virão no decorrer dos cultos, no decorrer dos domingos aí, a partir do próximo domingo agora. Bom, antes de, então, irmos para o nosso estudo, quero orar com você mais uma vez, quero convidar você a fechar os seus olhos, e então, em seguida, nós vamos clamar ao Senhor e falar com Ele. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor e peça a Ele para que, através desse estudo, Ele fale ao seu coração.
Peça a Ele para que hoje seja uma noite de transformação, uma noite de desafios, uma noite de crescimento para a sua vida. Ore ao Senhor, fale com Deus nesse momento. Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos reunidos para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti, para crescer à luz das Escrituras. Estamos aqui porque escolhemos vir, estamos ligados pela internet neste culto, porque escolhemos priorizar esse tempo para o estudo da Tua Palavra. Por isso eu peço ao Senhor que nesta hora, por meio do Teu Santo Espírito e por intermédio da Tua Palavra, o Senhor fale aos nossos corações, para que não seja aqui a minha voz, mas que seja a voz do Senhor através de mim. Apenas como instrumento em Tuas mãos eu me coloco. E eu peço a Ti, Deus, que esta palavra venha trazer transformação nas nossas vidas, crescimento, amadurecimento na fé, e um resultado de uma prática fiel diante daquilo que o Senhor espera de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Instrumento nas mãos de Deus. Para quem acompanhou de casa, pôde ver o vídeo inteiro. A gente que estava aqui, pudemos pegar um finalzinho dele. O que eu queria te mostrar? O que nós vimos ali nesse vídeo? Uma orquestra, certo? O que se destaca quando uma orquestra vai bem é a unidade e a diversidade. Porque numa orquestra há diversos instrumentos, dos mais complexos e complicados como uma harpa, até os mais simples como um triângulo. Mas se o triângulo bater uma vez fora do horário certo, tudo vai por água abaixo. Quando eu penso numa orquestra, eu penso que cada instrumento tem o seu lugar e quando bem executado, o resultado é fantástico. Sim ou não, irmãos? Só de ouvir a gente já estava, né? Quando a gente pôde ver o que estava acontecendo aqui, então a gente, uau! Centenas, talvez milhares de pessoas naquela orquestra específica desse vídeo, porque era muito grande, com vocais e tudo mais. E tudo sendo executado da melhor forma, no melhor momento, na hora certa. Por que eu trouxe esse vídeo para a gente começar o estudo de hoje? Porque hoje eu quero falar sobre instrumentos nas mãos de Deus. E semana passada, você vai se lembrar, você que tem estudado com a gente, que Deus não permitiu que Davi fizesse algo que não era o seu papel. Porque o papel de Davi não era construir um templo, era liderar o povo, era pastorear o povo, era levar o povo aonde ele levou, com Deus à frente de tudo. O papel de construir o templo era de Salomão, que aconteceu depois, certo? Porque cada um tinha o seu papel. E no fim, o objetivo de tudo é glorificar o nome de Deus. O capítulo 8 resume as vitórias do exército de Israel sobre os seus inimigos. E veremos no capítulo 8 como Deus usou Davi para derrotar os inimigos do seu povo. Porque o capítulo 8 de 2 Samuel vai nos trazer relatos
de vitórias de Davi como um general de guerra, porque o papel de Davi era esse, e assim ele foi bem utilizado como instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo. No capítulo 9, que nós também veremos hoje, nós vamos ver como Deus usou o seu servo Davi para demonstrar amor e graça, e como ele foi um instrumento nas mãos de Deus para testemunhar dessa graça que seria vista em Jesus, como nós vimos, nós que já estamos hoje vivendo o tempo da graça, do Novo Testamento. As vitórias militares de Davi estão relacionadas à aliança que o próprio Deus fez com Abraão, com Moisés e com o próprio Davi. E olhando primeiro para o capítulo 8, nós veremos como que Deus usou a vida de Davi para vencer inimigos e para proteger o seu povo. Por quê? Porque Deus havia prometido a Israel que estenderia o seu território desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E foi com Davi que Deus cumpriu a sua promessa. No reinado de Saul, antes de Davi, Israel perdeu vários territórios para os inimigos. Quando Davi assume o reinado, ele reconquista esses territórios perdidos e vai além. Ele conquista outros territórios para o povo de Israel. Por ser um homem de fé, Davi creu nas promessas de Deus e agiu em função delas. E o que as vitórias de Davi significavam? Olha comigo, três razões que você vai ver agora aí, olha. As vitórias de Davi significavam, primeiro, paz para o povo de Israel. Porque quando Davi conquistava os povos inimigos, ele trazia paz para Israel. O que mais? Quando Davi vencia, ele testemunhava aos povos o poder de Deus. Porque ele vencia batalhas e guerras que sozinho ele não venceria. Mas ele só venceu porque Deus estava à frente. E por fim, com as suas vitórias, ele, além de acumular riquezas, que seriam utilizadas na construção do templo. Então, quando Davi ele vence essas batalhas, ele alcança esses três resultados que estão expostos aí para você. Vamos ver então, rapidamente, como foram essas vitórias e sobre quem elas aconteceram? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 8, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou nas mãos deles o controle daquela região. Para um pouquinho, primeiro versículo só. O primeiro povo que Davi conquista, vence, o primeiro povo que o capítulo 8 relata que Davi foi vitorioso sobre ele, é um dos maiores inimigos de Israel, os filisteus. Os filisteus sempre guerreavam e guerrearam contra Israel e por muitas vezes venciam batalhas contra Israel. Golias, por exemplo, era filisteu, o gigante Golias, que Davi o derrotou. E o texto mostra que Davi venceu os filisteus, e pela história, pelo contexto de não apenas 2 Samuel, mas crônicas também, a gente vê que ele os reduziu a uma pequena faixa ao oeste do mapa. Quero te mostrar um mapinha para você entender bem. Olha aí. Primeiro povo, filisteus. Esse aí é um mapa para você ter uma noção de como que era o território de Israel no tempo de Davi. Então, você está vendo um círculo vermelho aí? E você está vendo que dentro desse círculo vermelho tem um outro preto? Não um círculo exatamente, mas uma faixazinha preta dentro do mapa. Dentro dessa faixazinha aí, está pequenininho, porque está longe, está escrito filisteus. Ou seja, Davi colocou os filisteus nesse lugarzinho aí, olha, colado no mar Mediterrâneo e ali separadinho, guardadinho ali, para onde eles não podiam ir. Então, os filisteus, eles ficavam exatamente naquele lugar ali. Os filisteus, eles foram tão conquistados, para você ter uma ideia, eu vou te mostrar mais uma coisa, quer ver? Vem comigo, Priscila, mais um. Essa cidadezinha aí que está sublinhada em vermelho, que você talvez não esteja lendo, porque está bem pequenininho, está escrito Gate. Cidade de Gate, agora está dentro do território dos filisteus? Não, está dentro do território de Israel, porque até a cidade filisteia de Gate foi conquistada por Davi
E que cidade era essa? Era a cidade de Golias. A cidade de onde Golias saiu, também foi conquistada e agora fazia parte do território de Israel. O primeiro povo aqui, que se entender, que foi conquistado por Davi, são os filisteus, a oeste do mapinha. Talvez na sua versão, eu li aqui na versão NAA, mas olha, eu vou ler em outra versão, que talvez possa ser a sua. Vê se talvez possa estar algo parecido com isso. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteque Amá das mãos dos filisteus. Alguém tem essa palavra ali na sua Bíblia? Ali, aqui, ok. Alguns aqui, irmãos, viram aí essa expressão. O que isso significa, pastor? Por que na sua versão está escrita, tomou das mãos deles o controle daquela região, e na minha está escrito, tomou a Meteque Amá das mãos dos filisteus? Essa expressão, ou esse nome, Meteg Amá, quer dizer rédeas da metrópole. Essa expressão significa isso, as rédeas da metrópole. Provavelmente se refere a uma cidade filisteia, importante, que também foi capturada por Davi, mas não há informações de onde ela ficava exatamente. Mas quando você lê que Davi tomou Meteg Amá das mãos dos filisteus, era como que ler no nosso português, tomou as rédeas das mãos dos filisteus. Pegou? Só que em algumas versões veio o nome hebraico, transliterado e não traduzido. Na minha versão, NAA, já está traduzido. Então, só queria te explicar isso, porque às vezes você leu aí, tomou Meteg Amá. O que é isso? Significa, tomou as rédeas das mãos dos filisteus. Esse é o significado desse termo. Amém, queridos? Para ficar claro, de repente você leu aí e você ficou meio assim, poxa, não é isso que eu li aqui, né? E às vezes acontece por causa de diversas traduções que a gente tem, versões, né, que a gente chama. Então, ficou claro agora para todo mundo. Versículo 2. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Então veja, no mapa de novo, a gente estava olhando para o oeste, filisteus. Agora, olha, vem para outro mapa, Priscila. O outro vem dos moabitas, a leste. Onde estão os moabitas? Mais um toquezinho aí. Ali estão os moabitas, dentro do território ali de Israel. Então ele conquista aquele povo ali também. Só que o que Davi faz quando ele conquista aquele povo? Primeiro, para você entender que os moabitas achavam que Davi não era inimigo deles. Por quê? Porque eles viam Davi um inimigo de Saul. Sabe aquele negócio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então é a ideia de que não, Davi está com a gente, porque se ele é inimigo de Saul, ele vai ficar com a gente. Só que não era muito bem essa ideia. Davi até usou os moabitas quando ele fugia de Saul. Por exemplo, os pais de Davi foram colocados em asilo, lá entre os moabitas, no tempo que ele estava sendo perseguido. Mas agora, como rei, Davi não poderia deixar esse povo continuar ali tranquilos, porque era um povo inimigo. Os moabitas eram parentes dos israelitas. Você lembra de Ló? Moabitas vem da família de Ló, que era sobrinho de Abraão. Ok? Então eles têm um certo parentesco, tinham até um certo contato. E quando que quebrou esse contato, pastor? Você vai lembrar comigo. Sabe quem são os moabitas? É aquele povo que contratou um tal de um profeta chamado Balaão. Você lembra dele? Você lembra? Então, esse povo que contratou esse profeta para amaldiçoar Israel. Só que ele não conseguiu. Vocês lembram da história? Da mula de Balaão e tal? E por não ter conseguido, o que Balaão fez os moabitas fazerem? Eles deram as mulheres deles para seduzir os homens israelitas, e daquela ocasião Deus julgou o povo de Israel por causa disso. Desde esse tempo, Deus julgou também os moabitas e os puniu por causa de tais atitudes. Davi foi aquele que concluiu este julgamento. Só que como Davi tinha
e era um certo parentesco com Israel, o que ele fez? Ele juntou todo o povo lá, todos os soldados, e ele dividiu em 3 grupos. E ele separou em 3 grupos iguais. Então, digamos que eram 600 pessoas. Ele separou 3 grupos de 200. Matou 2 grupos, ou seja, 400, e sobrou um grupo, o terceiro, com 200. Esses que sobraram continuaram vivos, mas poderiam até morar ali, mas pagariam tributos a Israel por causa disso. Está comigo? Então, isso que aconteceu, então, com os moabitas. Então, veja, Israel agora com Davi conquistou o oeste e agora conquistou o leste. Continua lendo comigo, vamos lá? 3 em diante, até o versículo 13 agora, olha. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra contra, ou seja, a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque dos sírios, matou 18.000 homens no vale de Saul. Para um pouquinho aqui. A gente leu vários nomes de vários povos, porque foram esses povos que Davi havia conquistado até aqui. Povos que também eram pedras de sapato de Israel, como os amalequitas, por exemplo, que davam um trabalho danado para Israel e foram conquistados por Davi. Mas, em especial, nesse texto agora, nós estamos falando do norte. Olha, vem comigo, Priscila. Terceiro mapinha agora, ó, o mesmo mapa, agora, mais uma vez, você vai ver que lá em cima tem o nome Síria. Ou seja, esse bloco de versículos agora nos mostra Davi vencendo os arameus e os sírios, que ficavam lá no norte de Israel. Então, eles lá agora são conquistados por Davi. E quando Davi os conquista lá no norte, ele permite que alguns sobrevivam, mas estes sobreviventes também pagam tributos a Davi. Desta forma, ele vai só enriquecendo o reino de Israel. Não bastasse ele tributar esses povos e ganhar todos os despojos de guerra deles, havia um rei que era inimigo desse outro rei. E que quando Davi vence esse outro rei vai a Davi todo feliz. Ele chega para Davi e fala: ô meu irmão, você é fera, está aqui, vou te dar presentes, quero te agradecer por você ter vencido aquele rei lá. Está aqui, ó, ouro, prata, bronze, para comemorar contigo. E presenteava Davi e o reino de Israel, e com isso o reino ia ficando cada vez mais forte e mais abastado, mais rico, porque Davi estava conquistando povos e também ganhando a confiança de outros que estavam fazendo um tipo de aliança com Davi nesse período, nesse tempo. Até aqui tudo bem? Versículo 14 agora. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Quem que vencia as batalhas, gente? O Senhor.
O Senhor que dava vitória a Davi por onde ele ia. Não era Davi que conquistava e ganhava nada, era o Senhor que dava a ele. Porque Davi era só um instrumento nas mãos do Senhor. Último momento do mapinha, vem comigo. Edom fica no sul. Olha aí, Edomitas, lá no sul de Israel. Ou seja, Davi conquistou não apenas no norte, no leste, no oeste, mas também no sul. Agora, olha como é que fica Israel. Mais uma vez, Priscila. Olha como é que fica agora. Olha as setinhas. Davi trouxe segurança no leste, oeste, norte e sul. Ele conquistou os povos que travam trabalho para ele em todo canto, em todas as fronteiras, em todos os locais. E isso fez Israel ficar fortalecido. Por quê? Porque aonde ele tinha inimigos, ele os conquistou. E ele os derrotou. E ele fez isso aí, olha, essa barreira que você consegue imaginar com essas setas, protegendo todos os cantos do reino de Israel. E é claro que Deus fez isso através do seu servo Davi. Que lição que eu já tiro aqui para a gente? Primeiro, Davi era um instrumento nas mãos de Deus para dar vitória ao seu povo. Enquanto todo Israel via Davi um herói, Deus olha para Davi e vê um instrumento. Enquanto todo mundo olha para Davi e vê ele é o cara, Deus olha para ele e fala, está sendo usado por mim. Perceba que na verdade nós não somos nada mais do que instrumentos nas mãos do Redentor. Nós somos apenas instrumento em suas mãos. E seja lá qual for as vitórias que a gente viva, conquiste e alcance, essas vitórias, elas pertencem a Deus. Porque no reino de Deus não existem heróis. No reino de Deus existem instrumentos. Amém? Fico triste em ver como que algumas igrejas idolatram seus líderes, intocáveis, ungidos, são os heróis, que quando você passa para ver o nome da igreja, você não vê o nome da igreja, você vê a foto do cara. No reino de Deus não existem heróis, irmãos. No reino de Deus existem instrumentos nas mãos do Senhor. E sabe o que me chama a atenção em Davi? Segunda lição, ele reconhecia isso. E em todas as vitórias ele dava o crédito a Deus. Qual a diferença do servo para aquele que se acha alguma coisa? A diferença é simples. Saul queria se autopromover. Davi promovia o Senhor. Saul, ele chegava para a guerra e queria que o nome dele fosse exaltado. Davi, antes de começar a guerra, trouxe a Arca da Aliança de volta para que o centro do seu povo fosse a presença de Deus. Davi, enquanto vencia, dava crédito a Deus. Não à toa, o texto sempre vem dizendo que Deus estava dando vitórias ao teu servo Davi. Aprenda isso. Reconheça que as suas vitórias não lhe pertencem, mas todo o crédito é do Senhor, o nosso Deus. Amém? Lembre-se disso sempre, em todos os momentos da sua vida. Aí a gente pula para o 15 a 18. Olha, eu estou passando pelo 8 um pouco mais, sem muitos detalhes, embora eu te mostrei no mapa bem legal, para você compreender, mas eu não vou ficar nos mínimos detalhes dos povos ali, tudo não, tá? Porque eu quero ir mesmo para o capítulo 9, de onde nós vamos tirar também grandes lições. Mas no versículos 15 a 18 ainda, a gente tem um texto que diz assim, olha, Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruía, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Benaía, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram seus ministros.
Vencer batalhas é uma coisa, administrar assuntos de uma nação é bem diferente. Lutar é uma coisa, gerenciar é outra. Agora mesmo eu estava conversando com o irmão aqui fora e estávamos falando da dificuldade que é gerenciar pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Você ir para uma guerra, você sair para a batalha, é fácil, né? Eu acho maravilhoso quando a gente sai para a batalha aqui. Que batalha que a gente sai? Vamos fazer evangelismo. Cara, é muito legal. A gente sai para a batalha, a gente sabe, cara, que nada vai nos parar, porque Deus está com a gente. A gente vai para lá, vai para o Sinal, vai para o São Sebastião, vai para o céu, a gente vai e a gente está indo. A gente sai pela madrugada e vai levar sopa e vai levar. A gente vai. Isso é para a batalha. E para a batalha é fácil, entre aspas, né? Difícil é administrar, gerenciar assuntos de uma nação, de um povo, que vez e outra não concordam com as mesmas coisas. Mas até nisso Davi tinha sabedoria, porque essa sabedoria vinha de Deus. Perceba que nos versículos de 15 a 18 a gente conhece os homens de confiança e que tinham capacidade para cada uma das áreas necessárias de Davi. Eram os ministérios de Davi. Os ministérios que a gente vê, talvez, não dá para comparar a república com monarquia, né, irmãos? Não dá, tá? Não adianta você pensar a República Brasil, ministérios igual existe hoje para monarquia, não é a mesma coisa, mas só para você ter uma ideia, só para ter uma noção um pouco. Eram os homens responsáveis por algumas áreas dentro do reinado de Davi. Então, um era responsável pelo exército, o outro era responsável pelas crônicas, que era, né, escrever tudo, o outro era responsável pelos sacerdotes, ou seja, aquele que cuidava da religião, o outro era o escrivão, aquele que anotava todas as coisas, o outro era o comandante da guarda real, os seus filhos eram ministros. O que Davi faz aqui? Davi, ele coloca cada um no seu lugar, onde cada um sabia fazer o quê. Você é o quê? Você é músico? Então você vai cuidar da música. Você é soldado? Então você vai cuidar do exército. Você escreve bem? Então você vai anotar as coisas. Você é bom de contas? Então você vai cuidar da economia. E é assim que Davi foi fazendo. Não vou entrar nos detalhes dos nomes e do que eles faziam, mas eu queria apenas te dizer mais uma coisa que está aqui, ó. Mais uma lição. Cada instrumento da orquestra tem o seu valor e o seu lugar. Quais são os instrumentos da orquestra aqui? Josafá, Zadok, Aimeleque, Joabe, Benaía. São os instrumentos em que Davi, pela sabedoria de Deus, colocou cada um no seu lugar. São nomes que talvez você nunca tenha ouvido, mas sem eles, Davi não teria tanto sucesso como teve. Afinal, eles o auxiliavam em tudo. Eram homens de confiança, eram homens fiéis a ele e a Deus. Davi aparecia, mas por trás havia uma grande equipe que servia com qualidade e fidelidade. Não se trata de quem mais aparece, se trata de você estar no seu lugar ou não. Sabe por quê? Porque em se tratando de reino de Deus, em se tratando da igreja de Cristo, cada um de nós temos o nosso lugar. E cada um de nós somos instrumentos como que de uma orquestra. E talvez você seja o triângulo, mas sem o triângulo, a orquestra não funciona. Talvez você fica lá atrás, naquela cadeirinha lá de trás e ninguém te vê. Mas o serviço que você faz lá atrás é indispensável para aquele que está ali na frente, com a varinha, sei lá o nome daquele negócio, regendo toda a orquestra. Talvez o que mais apareça seja o cara com violoncelo, com violino, mas eles sozinhos não fazem uma orquestra. A questão é que cada um de nós temos o nosso lugar. A pergunta é, e você? Qual é o seu lugar na igreja? E você aí? Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar na orquestra? Meus irmãos,
Glória a Deus. Agora veremos como Deus usou Davi para compartilhar da sua bondade, do seu amor, da sua graça. E vamos voltar a falar de um nome que você já ouviu falar, e você vai ouvir de novo, que é Mefibosete. Lembra dele? Já falamos dele alguns dias atrás. Eu quero convidar você para o capítulo 9, versículos de 1 a 4. Vem comigo para a leitura do capítulo 9 agora. Capítulo 8 e 9 são pequenininhos, por isso que eu trouxe já a leitura dos dois, e são muito importantes porque eles se completam. Versículos de 1 a 4, capítulo 9. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. E então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Para tudo. Antes de Davi tomar posse como rei, antes de Saul morrer, antes de tudo isso agora acontecer, lá atrás, Davi havia prometido a Saul e também a Jonatas que não exterminaria os seus descendentes quando se tornasse rei. Porém, no caso de Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi, falecido, Davi não apenas cumpriu sua promessa, mas ele foi além do que ele prometeu. Este caso, irmãos, e o capítulo 9, ele é fantástico, porque ele ilustra muito bem o que Jesus fez por mim e por você. Por isso aqui Davi, ele é um instrumento nas mãos de Deus para demonstrar graça, que depois veríamos em Jesus. Observe que a motivação de Davi para procurar Mefibosete não foi a condição triste de um homem aleijado, mas o desejo de honrar Jonatas. É muito interessante, porque você volta no versículo 1, e Davi pergunta: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi nem sabia ainda que era Mefibosete. Davi estava querendo fazer o bem a alguém da família de Saul por amor a Jonatas. E aí entra na história Mefibosete. Mefibosete era aquele menininho que tinha 5 anos de idade quando Jonatas e Saul morreram na batalha, lembra? E a serva dele pegou o Mefibosete para sair correndo com ele, porque pensou que Davi poderia matá-lo, né? Era o único descendente de Saul vivo, único assim, né? A gente viu que depois tinha outro, mas que ela pensou: não, ele vai matar esse menino, né? Correu com ele, deixou ele cair no chão, ele machucou as 2 pernas, não sabemos como exatamente, mas de alguma forma ele não conseguia andar mais normalmente. Pegou o menino e deu no pé. 21 anos se passaram. Aliás, 16 anos, 21 anos é a idade dele. Eu anotei esse número, mas estou confundindo. Mefibosete agora está com 21 anos de idade. 21 anos. E Davi chama os seus conselheiros, chama os seus servos e fala: será que ainda tem algum descendente de Saul para que eu demonstre bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi não fez o bem a Mefibosete porque ele era um aleijado. Davi fez o bem a Mefibosete porque ele era filho de Jonatas. Mefibosete podia ser um menino normal, um jovem normal, sem problema, deficiência alguma, e ele seria abençoado por Davi do mesmo jeito.
A questão aqui não é a deficiência de Mefibosete, que fez Davi ser bom com ele, mas era o amor que ele tinha, o respeito e a honra para com o seu pai, Jonatas. Por que eu estou dando destaque nisso? Porque o mesmo acontece comigo e com você. O mesmo acontece com os filhos de Deus. Somos chamados e salvos, mas não merecemos coisa alguma de Deus. Mas o que Deus faz a nós, não faz por nós, mas faz por Jesus Cristo, seu Filho amado. Eu queria que você entendesse isso, porque em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos, e na sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Veja, qual era a promessa que Davi havia feito para Saul e para Jonatas? Eu não vou exterminar da terra os seus descendentes, ok? Isso é misericórdia. Ele poderia conhecer Mefibosete e apenas chegar para ele e falar assim: Mefibosete, prazer em te conhecer, você é filho de Jonas, eu era amigo do seu pai, e eu prometi para o seu pai que eu não ia exterminar os seus filhos, e eu só estou aqui para te dizer que eu não vou te exterminar, pode voltar para casa. Ele cumpriu com a promessa dele? Teria cumprido? Sim. Teve misericórdia dele. Mas Davi não agiu só com misericórdia. Você vai ver no decorrer do texto que Davi lhe age com graça, porque ele dá além do que ele havia prometido. O que eu aprendo aqui? Queria que você entendesse essa lição. Deus não nos salvou porque teve pena de nós como pecadores, mas fez isso por amor a Jesus. Deus não olhou para você e falou assim: nossa, tadinho, rapaz, daquele menino lá, né? Um pecador, rapaz, deficiente, né? Espiritual, um deficiente espiritual, não consegue me reconhecer como Deus, mas vou salvar ele porque eu tenho pena dele. Não, não é assim não, gente. Deus, Ele é justo, e a justiça dele, ela será feita, custe o que custar, querendo você ou não, Deus vai cumprir a sua justiça. E Deus não nos salva por pena, Deus nos salva por graça. Deus nos salva porque Ele ama Jesus Cristo primeiro, porque Ele é Deus, e Ele compartilha desse amor a nós por causa de Jesus Cristo. Da mesma forma que Davi fez o bem a Mefibosete por causa de Jonatas, Deus faz o bem a nós por causa de Jesus, porque Jesus está aqui. Amém, queridos? Continuando o texto, versículo de 5 a 8, depois que ele encontra, né, Mefibosete, ele ir até ele. Olha só, de 5 a 8. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Queridos, imagina a cabeça de Mefibosete, quando Ziba chega lá e fala: ei, o rei quer falar contigo. Imagina, digamos que Mefibosete, quando Saul e Jonatas morreram, ele era novinho, tinha uns 5 anos. Digamos que ele tivesse contato com seu avô, Saul, e ouvisse de Saul as histórias que ele contava. Já imaginou Saul contando? Agora eu estou imaginando, tá, irmãos? A Bíblia não diz isso, tá? Estou apenas confabulando. Imagina Saul batendo um papo com Mefibosete, menininho lá, 4 anos de idade. Ó, Davi é um homem ruim, ele é mau, ele persegue o vovô, ele quer matar o vovô, ele quer matar a nossa família, ele não presta, ele é um fugitivo. Já imaginou? Aí, de repente, esse menino cresce, e ele vê que este homem, que o seu avô odiava, está chamando ele para uma conversa.
descendente do antigo rei, o novo rei quer falar comigo. Vai cortar minha cabeça fora, né? Talvez ele possa ter imaginado. E talvez ele tenha imaginado isso mesmo, porque no final do diálogo, ele pergunta para o rei: que o senhor está sendo bondoso comigo, um cão morto? Então, possivelmente, era essa ideia mesmo que ele tinha na mente. E Mefibosete, então, vai até Davi, e ele se prostra em sinal de respeito ao rei. Eu não tenho ideia de como era a deficiência de Mefibosete, como eu disse para você. A gente sabe que ele era aleijado dos pés, ou seja, não sabemos se ele se empurrava pelo chão, né? Se rastejava pelo chão. Nós sabemos se ele tinha dificuldade para andar, para caminhar com as pernas ruins, mas pense comigo que alguém aleijado das pernas não deva ser tão fácil, tão simples se inclinar, se prostrar diante de alguém. Talvez pela dificuldade tanto de se prostrar quanto de levantar depois. Mas o texto diz que Mefibosete se prostrou diante do rei em sinal de respeito e reconhecendo a sua indignidade. Davi olha para Mefibosete e fala: Mefibosete. E aí o menino olha para ele, menino não, né? Um jovem olha para ele: sim, senhor, rei, estou aqui. O que o senhor quer? E ele olha para ele e fala: eu prometi para o seu pai que eu ia cuidar de vocês, que eu não ia fazer mal a vocês. Eu vou ser bom com vocês. Eu queria te dizer, você não precisa com medo, não fica com medo. O texto diz isso: não temas, não tenha temor, não fique com medo. Eu te chamei aqui porque eu vou restituir a você todas as terras de Saul. Eu vou cuidar de você, e você vai comer comigo à minha mesa até o dia que você morrer. Uau! Que coisa maravilhosa. Irmãos, que atitude de bondade e graça que Davi tem para com Mefibosete. Ele simplesmente restitui tudo que ele havia perdido e lhe dá a oportunidade de viver com ele no palácio. É Davi que vai a Mefibosete. É Davi que toma a iniciativa para ir a Mefibosete. E isso também nos ensina e nos mostra que é Deus quem vem a nós primeiro. Deus foi quem saiu dos céus, se fez homem, habitou entre nós e deu sua vida para nos resgatar. Foi Ele que saiu de lá para nos resgatar. Ele deu o primeiro passo, não fomos nós, foi Deus. Para resgatar Mefibosete, custou a Davi algumas terras que talvez ele nem tinha pago por elas, mas para Deus nos resgatar e nos restaurar, foi preciso derramar do sangue do teu próprio Filho Jesus Cristo. E o que eu aprendo que Deus nos amou primeiro, Ele veio a nós para nos salvar, e nós somos indignos do seu amor. Mefibosete olhou para Davi e disse: eu sou indigno, eu sou um cão morto. Sabe o que é a expressão cão morto? Era a pior expressão que pudesse ser usada naquele tempo, de auto-humilhação ou de insulto. Quando você quisia insultar alguém, você o chamava de cão morto. Davi se chamou de cão morto diante de Saul, e agora Mefibosete se auto-intitula cão morto diante de Davi. Davi resgatou Mefibosete. Olha como é que termina o texto. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Ou seja, Ziba já era servo de Saul e da família dele. Ele só falou o seguinte: agora você vai continuar servindo Mefibosete, hein? Você e toda a sua família, vocês vão trabalhar naquela terra para ela dar muito fruto, e tudo que der de fruto, o lucro é de Mefibosete. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua: porém Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, todos esses aí viraram servos de Mefibosete. Versículo 11:
Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Vou repetir. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Que coisa maravilhosa, porque Davi incluiu Mefibosete em sua família, supriu suas necessidades, o protegeu e o permitiu comer à sua mesa todos os dias. A partir daquele dia, Mefibosete teria todos os recursos e toda a autoridade disponível à família de Davi. E em 4 ocasiões nessa passagem, Davi disse a Mefibosete que ele comeria à sua mesa. Versículo 7, versículo 10, versículo 11 e versículo 13. 4 vezes. O que mostra que o filho de Jonatas seria tratado como filho de Davi. Ele o adotou como filho. Irmãos, veja que reviravolta. Mefibosete era aleijado, neto do rei Saul, que terminou humilhado, fugitivo desde a infância, e ele mesmo dizia ser um cão morto. Agora Mefibosete tem direito à sua herança, cuidados especiais, é chamado de filho de Davi e tem o privilégio de se assentar à mesa com o rei. Esse episódio comovente na vida de Davi ilustra não apenas uma experiência maravilhosa de graça e bondade que é refletida em Jesus Cristo, que aliás vai ser culminada em Jesus Cristo, o reflexo está em Davi, porque é Jesus que faz isso perfeitamente, mas também nos revela que Davi de fato foi um homem segundo o coração de Deus, porque apenas homens e mulheres segundo o seu coração fazem isso por alguém. Não é fácil achar alguém que faça isso por alguém. Você faria? Uma coisa simples, você adotaria alguém hoje, uma criança hoje? Não é uma questão complicada? Adotaria um menino aleijado? Daria a esse menino parte da sua herança? Pensa, porque é muito fácil a gente olhar para Davi, né? Uau, que história, fantástico, uau, herói. Lembra? Não existem heróis no reino de Deus. Existem instrumentos. A pergunta que eu te faço é, você teria condições de fazer algo próximo a isso para alguém? Demonstrar bondade, graça e amor como Davi fez a este menino? A alguém? O que eu quero te dizer, querido, que essas reviravoltas na vida, como aconteceu de Mefibosete, só Jesus pode fazer em nossas vidas, de mortos e órfãos em vivos e filhos de Deus. Era o que nós éramos antes, mortos de nossos pecados, órfãos, não tínhamos um pai, mas agora fomos adotados em Jesus Cristo e somos chamados o quê? Filhos de Deus. Fomos chamados a comer à mesa com o Pai, porque Jesus prometeu que quando Ele voltar, Ele vai cear conosco e nós com Ele. Isso é comer à sua mesa, é participar da sua presença. E talvez ao olhar para tudo isso, você termine pensando, nossa, Mefibosete antes comia o que dava, talvez até mendigasse o pão, era um aleijado, agora ele vai comer a melhor comida, ele vai comer a comida do rei, ele vai comer a melhor comida. Porém eu gostaria de levá-lo a pensar em outro modo. Por quê? Porque o grande privilégio de Mefibosete, vem comigo aí a frase, o grande privilégio para Mefibosete não era comer a comida do rei, mas era estar na presença do rei. A gente toma essa história e a gente fica levando essa reviravolta para eu pesquisando na internet hoje, você coloca lá Mefibosete, coloca comer a mesa do rei, vai no Google para você ver, vai aparecer um monte de pregação, de mensagem de estudo que fala que você é vencedor, que você vai comer a comida do rei, e que você vai sentar à mesa do pai, e que você vai sentar com o rei, ou seja, trazendo isso tudo como que se nós fôssemos merecedores disso. Mas questão aqui, queridos, é que o maior privilégio para Mefibosete não foi comer a comida do rei, mas foi comer ao lado dele. Está entendendo?
E isso nos leva ao quê? A última lição aqui que vai aparecer agora. O maior privilégio para nós não são as bênçãos ou o céu. O maior privilégio é estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Porque senão, a gente vai buscar Deus por causa das bênçãos que Ele pode nos dar. Não. Nós vamos buscar o Senhor pelo prazer da sua presença. Porque o privilégio não é receber as suas bênçãos, o privilégio é poder sentar à mesa com Ele. Uau! Que maravilha! Nós, meros pecadores, imerecedores e indignos, um dia sentaremos à mesa ao lado do Rei Jesus. Este é o grande privilégio para as nossas vidas, irmãos. O privilégio não está nas bênçãos, o privilégio está na presença. Amém? O privilégio não está em comer a comida dele, o privilégio está em ser feito filho dele. O privilégio não está na herança, o privilégio está porque só a herança só é dada a filhos. Esse é o privilégio. É aí que mora o segredo. Vamos orar? Você já entendeu o privilégio que você tem de estar na presença do Senhor? Por que você não usufrui dela, então? Se você já entendeu que o privilégio é estar na presença do Senhor, por que então você não usufrui da presença dele numa leitura bíblica, numa devocional, num louvor, numa oração, num culto público, numa reunião, num pequeno grupo, numa escola bíblica? Por quê? Porque talvez você ainda esteja à busca da comida do Rei. E hoje eu quero fazer você virar a chave. E ao invés de procurar a comida do Rei, busque a presença do Rei. Feche seus olhos. Senhor, quantas lições. Que a gente possa voltar para casa hoje, ou desligar a televisão e a tela hoje, e ficar na mente essa orquestra. E ao pensar nessa orquestra, a gente apenas pense que nós somos só instrumentos. Porque em se tratando do reino do Senhor não há heróis. O único herói é Jesus. Porque nós somos apenas instrumentos. E que a gente possa encontrar o nosso lugar servindo ao Senhor. Mas Deus, muito obrigado pela tua graça, demonstrada e ilustrada nessa atitude de Davi para com Mefibosete. Da mesma forma o Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio até nós, o Senhor nos resgatou, e não com um preço qualquer, mas com o preço da vida, do sangue do próprio Filho. E ao fazer isso, o Senhor nos chamou para comer a sua mesa, e ao fazer isso, o Senhor nos deu o privilégio de estar na tua presença. O grande privilégio do Evangelho é quando o Senhor rasga o véu de cima embaixo, e o Senhor agora nos dá livre acesso à tua presença. Ajuda-nos a compreender esse privilégio e a usufruir dele, para que cresçamos e não estejamos apenas à busca das bênçãos, da comida do Rei, mas que entendamos que o grande privilégio é a presença do Senhor. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus Cristo, Senhor, o Filho de Deus. Esta é a vida eterna, relacionamento com Deus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque o Senhor nos livrou, nos resgatou e nos deu vida nova. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Deixa eu ler os pedidos aqui que foram feitos. Nós vamos ter uma última oração. E em seguida, depois dessa oração, nós vamos fazer então o sorteio. Não desliga aí não, hein? Espera aí. Vera Gonçalves pede oração pelo seu marido Ney, que está aguardando tratamento oncológico, e agradece a Deus pelas bênçãos. Antônio Carlos pede oração para a família,
Estefânia, oração pela saúde da sua mãe Eva. A irmã Fátima pede oração pela irmã Glória. Irmã Conceição agradece a Deus e todos os irmãos que oraram por ela. A cirurgia foi uma bênção e a Deus toda a glória e toda a honra. Amém. E a irmã Hélia agradece pelo livramento que ela teve e glória a Deus por isso também, né? Não precisamos dizer o que foi, mas que bom, né, poder agradecer a Deus também pelo livramento que a nossa irmã Hélia teve. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar. Depois dessa oração, eu vou chamar aqui o Vaguinho, e nós vamos juntos então fazer aqui o sorteio de 4 nomes, e nós vamos então dar esses 4 presentes a você que está aqui ou está aí com a gente, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos, obrigado porque é sempre bom vir às quartas-feiras, como que eu gosto, como que eu amo isso, o Senhor sabe da alegria que é preparar um estudo como esse, e a alegria de também poder compartilhar isso e aprender dessa maneira. Continua a nos ensinar e a trazer e a despertar mais pessoas para pela essa busca de conhecimento bíblico e de aprofundamento também. Deus, quero colocar em tuas mãos a vida de todos que se colocaram aqui, pedidos, a irmã Vera, mais uma vez clamando pelo seu esposo, nesse tratamento oncológico, a irmã Hélia, que agradece por esse livramento, a irmã Conceição agradece pela cirurgia que ela passou, tantos outros aqui, irmão Antônio Carlos, que pediu pela sua família, e talvez eu não vá me lembrar de todos os pedidos que eu li, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu quero colocá-los agora diante do Senhor, e pedir ao Senhor que responda todos esses pedidos, de acordo com a tua vontade. Afinal, o Senhor tem o melhor. A melhor é sempre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, Deus, faça isso em nós. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, e com todos que nos assistem pela internet, instrumentos em suas mãos, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém, queridos? Você pode tomar o seu lugar. Vem cá, Vaguinho, me ajuda aqui. E você não desliga aí não, rapidinho, mais uns 5 minutinhos aí, a gente vai sortear. E a gente vai então aqui poder presentear os irmãos que participaram com a gente. Quero aqui agradecer ao irmão que doou, que eu não posso falar o nome. Quero agradecer ao Vaguinho, que está aqui nos ajudando, né? Eu estou em cima do Vaguinho já tem mais de uma semana. Vaguinho, me ajuda, como é que eu vou fazer esse sorteio, né? E aí no final das contas deu tudo certo. Então você que mandou sua mensagem, você que participou, você vai poder receber aqui agora então esse presente. Vamos lá, hein? Será que eu vou ganhar? Se eu ganhar não é marmelada não, hein, irmão? Só, vai lá, hein? Só porque eu estou tirando? Só porque está tudo alho isso aqui, vocês não sabem? Rapaz, olha aí, o primeiro vencedor, eu vou fazer aqui em sequência, tá? Daqui para lá e os últimos 2 lá embaixo. O primeiro vai levar esse aqui então, hein? Ele está aqui, hein? Está presente aqui com a gente, já vai levar agora para casa e eu sei que ele vai gostar, porque pelo que eu já conheço dele, é um cara que gosta de plantas, de mato, de roça, que é o Marcelo Gama. E aí, Marcelão, parabéns! Deus te abençoe, Marcelo, parabéns. Já foi o primeiro, hein? Ó, o segundo, então, vai levar esse aqui de cima. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, rolando as bolinhas aqui do sorteio. Mais um. Rapaz, ó, você que fica em casa, você tá perdendo, hein? Só tá saindo a galera daqui, ó. Tá aqui também com a gente. Eu acho que tá, né? Se eu não estou enganado com o sobrenome aqui, mas eu acho que tá. Também vai levar esse aqui, e pelo que eu vi também, já conheço, também gosta de planta, gosta de mato, gosta de roça, que é a Sônia Lima, e ela levou. Tá aí, Sônia, parabéns. Mais um aqui, o terceiro vai levar aqui opa, caiu aqui, vou pegar esse que caiu, né, porque os humilhados serão exaltados. Então, tadinho do papelzinho, rapaz. Ih, rapaz, esse aqui, você que está aí agora, galera, perdeu, esse não está aqui, mas esse é um camarada que, gente, gosta demais dele, todo mundo que conhece gosta,
que é um rapaz, não, já é um senhor, né? Já é um senhor, mas muita gente boa, mora pertinho da Marta Rosa, que é o Jorge. Jorge, ex-tesoureiro da nossa igreja aí, ganhou aqui o seu presente. Jorge, se você estiver acompanhando com a gente, passa aqui amanhã e pega aqui o seu presente, ó. Vou deixar separado aqui o seu, esse aqui, hein? E também gosta de planta, né, Marta? Tem muita plantinha lá, a irmã Rita gosta bastante das plantinhas. Aí, a galera tá ganhando. O último, então, irmãos, aqui, queríamos dar presente para todos vocês, mas ainda não é possível. Mas o último aqui, então, que vai levar o presente para casa, vamos ver se ele está aqui ou se não está. Não está também, ficou balanceado. 2 daqui e 2 de casa. O pessoal já me olha triste, né, que vocês estão aqui. Fica triste não. Mas quem ganhou esse aqui foi, agora sim, um jovenzinho, um rapazinho. E também eu sei que vai ser top também, porque eu sei da casa dele também gosta, que é o Rafael, neto da Dalva. Levou aí o presente, Rafael. Separar isso aqui para você, garoto. Dalva aí, ó, se estiver assistindo. Nossa, pesado, rapaz. E aí você levou aí. Quero agradecer, irmãos, a todos aí, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vou separar aqui. Tá. O Vaguinho depois vai avisar. Se você puder tirar uma foto, Vaguinho, tira uma foto só para a gente registrar, deixar registrado você que está aqui, e que depois que a gente vier em casa e ver aqui, se a gente estando aqui, a gente tira a foto também de vocês, para a gente deixar registrado isso. Tá bom, gente? Que legal. Deus abençoe. Foi muito legal mesmo. Quero agradecer a todos que participaram, que ajudaram, e ainda vão ajudar, né? E foi uma bênção a campanha. Graças a Deus alcançamos o nosso alvo, e Deus, né, mais uma vez aí sendo adorado, glorificado. E você também pode ver os vasinhos aqui fora. Se você ainda quiser adquirir os vasinhos, você ainda vai abençoar ainda mais aí a campanha. Você vai doar, já vem aqui, leva um vasinho, o Rogerinho que preparou pra gente, R$50 o vasinho de pedra, com uma plantinha legal. Você vai levar para casa também, abençoar a campanha também da igreja aí. Aí vai entrar para as cadeiras ou para missões. A gente vai ver aí como é que a gente vai fazendo para abençoar todos, tá bom? Valeu, Deus abençoe vocês. Você que está em casa, obrigado pela sua participação, Deus abençoe. Já estamos encerrados, até domingo então, se Deus assim nos permitir.